Olá a todas e todos. Estamos dando início a mais uma entrevista do canal Emancipação do Trabalho. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, temos aqui a presença do camarada Eudes Baiman, membro da corrente O Trabalho do Partido dos Trabalhadores, do Diálogo e Ação Petista e da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. É uma grande honra termos o camarada para fazer um debate sobre conjuntura nacional, as contradições do governo de frente ampla e do próprio Partido dos Trabalhadores, que são públicas e visíveis e são de fundamental importância que a classe trabalhadora, que os lutadores sociais discutam nesse momento, porque desta discussão, da resolução dessas contradições, depende o futuro da nossa classe e da nossa luta, não só contra a direita, mas também contra o capital. Camarada Eudes, um dos principais movimentos sociais que aconteceram no início do mandato do presidente Lula, governo que nós apostamos na eleição para derrotar a reeleição do Bolsonaro e que recebeu da classe trabalhadora um mandato popular ao qual precisa ser defendido a todo instante, porque a conspiração golpista, como os últimos momentos demonstraram, está militante e atuante e na ofensiva ainda. Apesar dos desdobramentos do 8 de janeiro, da prisão de vários dos golpistas, os mandantes estão aí soltos, embora o Braga Neto e outros mais, o Braga Neto preso e os demais indiciados, todavia, os mandantes, o grande capital, o empresariado, a Faria Lima, o que está por trás, o agronegócio, o que está por trás do golpismo, continua atuante, articulado e não desmontado. Dito isto, eu queria recuar para o terreno da luta no campo econômico, e depois vamos tratar desta questão da prisão desse cardeal do bolsonarismo. O principal movimento social de questionamento da herança maldita do governo Bolsonaro foi a luta dos trabalhadores em educação, da juventude, dos estudantes, contra a reforma do ensino médio, no início de 2023. Esse movimento não conseguiu tensionar o governo o suficiente para contrapesar a pressão de manutenção dessa política sobre o governo da Frente Ampla, encabeçada por Lula e Alckmin. Outro movimento, não da mesma magnitude, mas de igual importância, ou talvez maior, foi do questionamento da manutenção da política bolsonarista, golpista, de sabotagem da economia nacional e da soberania nacional pelo Banco Central autônomo, independente e, na verdade, dependente do grande capital. Agora nós estamos vendo a passagem, o fim do mandato do Campos Neto, o início do mandato do Galípolo, e a manutenção indicada da mesma política de juros altos. Afora isso, nós temos a manutenção da política do arroxo fiscal através do arcabouço fiscal. Queria te perguntar, inicialmente, qual relação que existe entre a manutenção do golpismo e a manutenção da política econômica por parte deste governo, entendendo que a política das contra-reformas que foram feitas durante o período Temer e Bolsonaro também conspira, do ponto de vista social, contra a autoridade, a governabilidade e o apoio da classe trabalhadora ao governo Lula. É um prazer te receber aqui, fique à vontade para fazer suas considerações. Prazer é meu, Érico. Queria agradecer a possibilidade de conversar com vocês aqui no canal Emancipação do Trabalho. Veja, vou te dar uma interpretação dessas questões. Evidentemente que, como interpretação, está em discussão, né? Está em debate entre nós. Eu penso que... vou começar por aí. O movimento que levou à vitória do Lula em outubro de 22
embora seja verdade que foi um amplo movimento para derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema-direita, passar a limpo os 4, 6 anos, se a gente botar o Temer no jogo, né, de destruição nacional, ele, no seu conteúdo, transcende a o mero movimento para derrotar a extrema-direita, embora isso seja muito importante. Ali também estavam contidos a vontade, né, a demanda, justamente daquilo que estava no lema da campanha, né, de reconstruir o país e de avançar nas reivindicações populares, né? Portanto, era um movimento que associava a luta contra a extrema-direita à luta pelas reivindicações. E, de fato, são dois componentes que me parecem inseparáveis, porque o povo não se move, digamos assim, pelos aspectos puramente ideológicos, né? O povo se move, e acho que o povo está coberto de razão nisso, o povo se move pelas demandas, por aquilo que sente falta, por aquilo que lhe infelicita, para superar aquilo que infelicita a sua vida. Não é? No caso de 2022, nós vimos de 6 anos de destruição de direitos e de destruição dos serviços públicos. Claro, fazem parte dos direitos, mas eu faço assim essa pequena separação, entendendo que a dimensão dos direitos estava na destruição da Previdência, na destruição das garantias trabalhistas, né? Na destruição do serviço público profissional através da extensão e universalização das terceirizações, né? Então, esses aspectos se juntaram ao fato de que, não é, seguidos cortes orçamentários, no que, aliás, o Bolsonaro não se distinguiu do Temer, né? Seguiu perfeitamente o receituário, né? Que vinha sendo já aplicado antes dele no país, a política do Paulo Guedes era uma política de aprofundamento dos cortes, aprofundamento dos gastos sociais do Estado. Né? Olha, tudo isso que estava em jogo ali naquela eleição. Por que, que eu volto a isso, Érico? Porque me parece que seria em torno disso que deveria se erguer após o outubro de 22, um movimento para varrer definitivamente a extrema-direita, para afirmar um governo que correspondesse aos anseios, porque você lembrou bem. Que movimento, por exemplo, as centrais sindicais impulsionaram após a posse do Lula? Um movimento um tanto abstrato, né? Um tanto distante das reivindicações mais precisas, né? Que apareceriam com mais materialidade aos trabalhadores, que foi esse movimento contra os juros altos. Obviamente, ninguém pode ser contra um movimento para baixar os juros, não é? Mas veja que era um movimento dirigido a quem? Dirigido ao comitê do Banco Central, né? Ao Copom? Era isso que era dirigido? Veja que esse movimento, inclusive, dava pouco destaque, ou dava nenhum destaque ao problema da reestatização do Banco Central. Tá? Ele não colocava, ou colocava muito pouco esse aspecto, né? Porque a direção do Banco Central com mandato que termina agora, durou 2 anos além do governo Bolsonaro, 2 anos durante o governo Lula, é uma herança da tal independência do Banco Central. Eu costumo dizer independência do Banco Central, independência em relação à nação, né? Aos interesses nacionais, mas de completa dependência em relação ao capital, especialmente ao capital bancário, ao capital especulativo. Então, assim, eram movimentos que reuniram muito pouca gente. Mas, no contraste com isso, você bem lembrou, houve um movimento pela revogação da reforma do ensino médio, que foi um movimento que, em certo momento, se tornou um movimento bastante maciço, né, com grandes manifestações nas capitais, nas grandes cidades. Olha que diferença, Érico. Né? Aquele movimento pela baixa dos juros reunia 3 gatos pingados
direção de alguns sindicatos, né, porque, de fato, não focava naquilo que era central. Mas um movimento preciso, né, revogar as medidas que vieram com o novo ensino médio, se reuniu massa, né? Reuniu massa e teve efeito, é importante dizer que teve efeito. É verdade que o projeto de modificação do ensino médio que o MEC enviou ao Congresso não era exatamente aquele que o movimento reivindicava, mas de certa maneira quebrava a reforma do Temer, a reforma do ensino médio do Temer, em pontos importantes. Né? O resultado disso é que, tão logo as manifestações e mobilizações cessaram, a proposta do MEC foi colocada nas mãos do Mendonça Filho, que havia sido, lembre, o relator da reforma do ensino médio, e simplesmente pegou a proposta do MEC, que não era a ideal, mas era progressiva, e desidratou ela de tudo que ela tinha de oposto à reforma do ensino médio, de tal maneira que o que foi votado no Congresso Nacional foi uma espécie de reafirmação da reforma do ensino médio, tá? Com alguma modificação ou outra. E o ministro Camilo comemorou esse resultado. Um negócio inacreditável, foi uma clara derrota do MEC, uma clara derrota do governo, e nesse sentido coincide com a clara derrota dos professores, dos estudantes, dos pais de alunos. Né? Então, mas de toda maneira ilustra o que mobiliza e o que não mobiliza. Ilustra o que mobiliza e o que não mobiliza. Né? A marcha de 22 de maio desse ano a Brasília, eixada, claro, a pauta dela foi bastante diluída numa plataforma imensa, com 300 palavras de ordem, mas ela não deixou de ser eixada na revogação da contra-reforma. Né? O eixo dela continuou sendo esse, mas você sabe que só saiu porque certas direções de federações e sindicatos importantes bancaram aí da Brasília. 6 dias, 7 dias antes do dia 22 de maio, a direção da CUT considerou desmarcar a marcha. E o companheiro presidente da CNTE falou, olha, a CUT pode desmarcar, a CNTE vai. A CNTE vai. E isso garantiu 20 mil pessoas em Brasília em 22 de maio. Mas é outro movimento que não teve continuidade. Né? Depois dele se voltou ao lenga-lenga dos juros. Ao lenga-lenga dos juros. Né? Que não reúne ninguém. Né? E que passou a ser a menina dos olhos das duas frentes. Né? As frentes que têm ocupado um lugar um pouco... em futebol a gente diz, né? Certos times, né? Parecem focas, né? Meia volta vem à tona, fazem uma graça e mergulham de novo. Né? Além do que, a CUT terceirizou completamente as suas iniciativas para frente, né? Terceirizou totalmente. Bom, mas você viu os movimentos contra a escala 6 por 1, que na verdade é um movimento pela redução da jornada de trabalho. Né? A forma é contra a jornada 6 por 1, o conteúdo é a redução da jornada de trabalho. Sem o apoio dos aparelhos dirigentes, reuniu milhares país afora, em Fortaleza mesmo, né? Com a ausência muito sentida, ninguém comemora isso, tá? Uma sentida ausência dos principais sindicatos, com o presidente da CUT chegando 1h30 atrasado ao ato, né? Tinha 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Uma convocação bem mambembe, viu, Érico? Bem mambembe. Mas reuniu muita gente no feriado, que foi no dia 20 de novembro, né? O Dia Nacional da Consciência Negra, que é feriado nacional. No feriado. Então, isso indica, na minha opinião, qual é o caminho. O caminho se ligar fortemente às reivindicações concretas, às reivindicações que têm materialidade. Nesse sentido, nós estamos participando de um movimento para retomar, para recolocar na ordem do dia a continuidade da marcha do 22 de maio, né? A luta contra as contra-reformas, né? Que nos parece um elemento extremamente importante. Eu queria, você prometeu aí que nós vamos falar ainda do golpe, né? Dos últimos acontecimentos, do relatório da PF, mas assim, antecipar um aspecto dessa discussão, né?
muitos levantam a ideia de que não é possível tocar nessas questões sensíveis, porque o PT e a esquerda como um todo é minoria no Congresso Nacional. Bom, esse é um argumento um pouco primário, né? Porque mesmo nos primeiros governos Lula, para não falar do governo Dilma, que era muito pior, muito mais difícil, o PT e a esquerda nunca tiveram maioria no Congresso Nacional. Não chegaram nem perto disso, né? Nem perto disso, né? Então, assim, essa ideia de que nós não podemos tocar nas questões que confrontam os interesses de capital, dos ruralistas, né, das bancadas reacionárias do bolsonarismo, porque somos minoria, nos condena à imobilidade, né? E com um argumento falacioso, porque bom, também não vou fazer um escrutínio disso aqui agora, mas acho que os momentos em que os partidos de esquerda, partidos operários, socialistas e assemelhados constituíram maioria em parlamento no mundo, na história, são momentos raríssimos, né? Raríssimos. Né? Isso nos condenaria à imobilidade, a não poder fazer nada, a não utilizar o parlamento para coisa nenhuma, né? E, ao mesmo tempo, mais recentemente, o governo faz um movimento inútil, do ponto de vista dos seus objetivos, que é o movimento de tentar, com concessões ao capital, especialmente ao capital especulativo, né, tentar constituir, digamos assim, uma situação de melhores condições de negociação com ele, o capital especulativo. O capital especulativo não está nem aí, está dando uma banana para ele. Né? O ministro Haddad apresentou um pacote fiscal duramente contra os setores mais vulneráveis da população, né? Restringindo o acesso ao BPC, estabelecendo o limite do arcabouço fiscal para o reajuste do salário mínimo, atacando o abono salarial, e a resposta do capital, talvez a mais eloquente, foi dada nesse órgão, né, do capital financeiro, chamado a revista. Hoje é uma revista digital, né? Eu acho que não tem mais versão de papel, chamada Forbes Brasil. Aquela revista é uma derivativa daquela revista dos milionários, né? A versão voltada para o Brasil. E eles dão como manchete a seguinte frase: o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. Quer dizer, é um movimento que se recusando a se apoiar nas massas, né, para Só uma enfrentar... pergunta, Eudes. Sem, de modo algum, tentar cortar teu raciocínio. Claro. Diante do que você está expondo, de um ponto de vista bastante pragmático, vamos dar de lambuja que a política pragmática é a correta. Onde vai conduzir essa política do Haddad em direção ao atendimento das demandas, não das massas populares que elegeram o governo, mas da Faria Lima, do capital financeiro? Você está lendo aí uma declaração da Forbes, dizendo que o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo. Eles não aguentam mais 2 anos. Você entende que isso é um grito de guerra, né? Claro. É um grito de guerra. Vale a pena, então, assim, do ponto de vista pragmático, para tentar a um acordo, para tentar conciliar com os interesses do capital, para tentar ganhar fôlego, vale a pena, está valendo a pena? O que você acabou de dizer, o que você acabou de registrar, com esta citação da Forbes, aponta no sentido bem claro, bem evidente. Sim. Perfeitamente combinado com o golpismo. Perfeitamente conectado ao golpismo que está em curso. Né? Vamos falar disso daqui a pouco. O que me parece é que a cada concessão que o governo faz ao capital, ele se sente, ao contrário, mais forte para exigir mais. Né? E, na verdade, nada vai satisfazê-lo. Né? Hoje, o comentarista, um conhecido comentarista da imprensa burguesa, de posições conservadoras, liberais, Reinaldo Azevedo, disse que a única proposta que vai agradar aos que estão movendo o presente ataque especulativo ao real e à economia nacional. Hoje o dólar bateu um novo recorde, né?
26, 26, claramente um movimento artificial, né? Especulativo, um ataque ao real. Ele disse que a única coisa que vai caracteriza. O Galípolo disse hoje, há 4 horas atrás, que não caracterizava esse movimento de ataque especulativo. Como você caracteriza? Bom, o Galípolo disse, além disso, agora bem lembrado, ele disse também que os agentes do capital financeiro não agem articuladamente. Tudo parece que se passa no campo das ciências da natureza, né? No campo dos fenômenos naturais. Não há uma ação política coordenada dos capitalistas do setor financeiro. Não, isso é um absurdo, né? Completamente fora da realidade, né? E é muito preocupante que o próximo presidente do Banco Central pense assim, porque isso desarma completamente o próprio governo, né? Se é um problema, se a economia se move como se move a chuva, né? Quer dizer, nem as chuvas, hoje em dia, se pode dizer que elas se movem puramente por um movimento natural, né? Nem as chuvas. Imagina a economia. Imagina as oscilações do mercado financeiro. Né? Mas veja que o que isso mostra para nós, o título da matéria, da entrevista do Antônio Camarote na Forbes Brasil, né? Como eu disse, é uma palavra de ordem, é um grito de guerra, né? Indica claramente que é um movimento organizado. Claramente. Mas o que eles pedem do governo? Eles pedem cada vez mais, eles são insaciáveis. Então, volto à citação do Reinaldo Azevedo. A única coisa capaz de atender às reivindicações desse setor é a renúncia do Lula. É a renúncia do Lula. Né? Então, assim, não me parece uma questão de opção tática. Obviamente, é que ninguém está negando a necessidade de um governo minoritário do parlamento e fazer movimentos, manobras, composições. Não é disso que se trata. Né? Não estamos negando a eventual necessidade de movimentos parlamentares desse tipo. O problema aqui qual é o rumo, para onde isso se dirige, qual é o objetivo de cada movimento que o governo faz. Né? Nesse caso, o governo trabalha com a ideia de que não há nem um mundo, o mundo se reduz. Né? O povo judeu achava que o mundo era o seu era a terra de Judá, lá da Bíblia, né? Então, quando eles falam da fundação do país de Judá, era Deus criando o mundo, né? Parece que o governo Lula acha que o mundo é o parlamento, que o mundo é o Congresso Nacional. E aí falta um componente decisivo nessa equação. Essa equação está manca, porque ela não tem o povo. Ela não tem o povo. Seria necessário, num momento como esse, que o Lula fizesse um pronunciamento à nação. Explicasse que não vai cortar nada do orçamento social. Aliás, eu queria lembrar que, além do pacote, tem também os cortes derivados da própria dinâmica já prevista do arcabouço fiscal. Por exemplo, levará ao corte de 42 bilhões de reais na educação entre 2025 e 2030. Né? Isso não está incluído no pacote, isso já é do mecanismo interno do arcabouço fiscal. Né? Então, um pronunciamento do Lula dizendo o contrário, dizendo nenhum corte, né? O povo não sofrerá, né? Pelas exigências do capital financeiro, seria necessário, né? Até mesmo para fortalecer um movimento parlamentar do governo, um movimento dentro do Congresso Nacional do governo, seria necessário o povo na rua. Mas o povo vai à rua, não vai à rua para baixar os juros. O povo vai à rua para reduzir a jornada. O povo vai à rua para dizer que quer os direitos trabalhistas de volta, que quer os direitos previdenciários de volta. Então, esse elemento que me parece que está em falta. E em falta num momento grave. Né? Volto a insistir, encerro com isso, essa minha parte, Érico. Eu volto a dizer que o movimento especulativo contra o real, né? A subida forçada do valor do dólar, né? A exigência de que o Haddad vá ainda além do pacote fiscal que está sendo, aliás, discutido nesse momento, hoje é 19 de dezembro, né? Nesse momento o Congresso Nacional está discutindo o pacote do Haddad, né? O capital quer que ele vá muito além disso, né? Quer que, por exemplo, desvincule a verba da educação, ou seja, acabe o Fundeb.
né? É isso que o capital quer, é isso que o capital precisa, né? Então, numa situação como essa, é indissociável, né, colocar o bloco na rua, e o primeiro agente desse processo deveria ser o governo, além do PT e da central sindical, né? Colocar o bloco na rua, reafirmando os interesses populares, as reivindicações populares, é um elemento estratégico e tático necessário, até mesmo para enfrentar eventuais composições e acordos no Congresso Nacional. Fora disso, é o governo pendurado na brocha, né? É o governo pendurado na brocha. E o silêncio das organizações sindicais é realmente ensurdecedor nesse momento, né? Porque, Ô, na minha Eudes, opinião, isso está associado ao movimento golpista. O que está em jogo aqui é se Lula continua ou não até 2026. Você acabou de falar uma frase, eu ia passar para o tema seguinte, mas você acabou de falar uma frase que não me deixa passar para o ponto seguinte sem te perguntar. Sobre o silêncio do movimento sindical. O governo Temer realizou uma profunda, talvez a maior reforma trabalhista e sindical da história do país. Contra-reforma. Nunca tirou tantos direitos e estrangulou financeiramente sindicatos, confederações e federações. Eu queria que você nos respondesse aqui e justificasse se o movimento sindical não está em silêncio porque não pode, porque está desarticulado, porque está estrangulado financeiramente, ou porque não quer. Ou seja, porque não. Porque, ou pelos dois, também pode ser pelos dois, pelas duas razões. Ou seja, porque politicamente não interessa ao governo, não, ao movimento sindical, hegemonizado pelo governo, que está sob um efeito mordaça daquele de que se a gente se mexer, vamos favorecer a direita. Entenda que são duas perguntas numa. Ou seja, se não quer porque não, se não faz porque não quer ou porque não pode, e se não quer porque age sob a lógica do é melhor ficar quieto para não sacudir uma situação social que favoreça a direita. Sei que é uma pergunta que não é fácil responder e vários tentaram. Nos últimos, sei lá, 2 anos, pelo menos, foi tentado responder, e vários analistas de esquerda, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. É uma opinião mesmo, não vou poder aprofundar isso. Daria. Aliás, tem muita coisa escrita sobre isso, né? Sobre vários anos, né? Bom, tudo isso é verdade, né? A decomposição, a desagregação do contrato de trabalho, né? A destruição das relações trabalhistas, a precarização galopante que leva, sobretudo, as frações mais jovens da classe trabalhadora, da classe operária, a perderem os vínculos entre seus membros, né? Uma destruição dos vínculos, né, Érico? De um trabalhador, de uma trabalhadora com outro, com outra, né? É um elemento que nós não podemos ignorar, né? Ele existe. O sufocamento material das organizações trazidas pela reforma em 2016 também é verdade. Mas eu tenho para mim, como um velho militante, ensinado a raciocinar assim, que tudo é comandado pela política. O que comanda tudo é a política. Os elementos todos de dificuldade existem, né? Mas a pergunta do terreno da política que eu faria é o seguinte: essa ideia de que está blindando o governo que nós elegemos está ajudando ou empurrando esse governo para o precipício? Essa é a minha pergunta, não é? Porque na medida em que os movimentos não reivindicam do governo aquela plataforma implícita no movimento de milhões que levaram o Lula à vitória em 2022, deixa o governo numa situação, né, em que ele está absolutamente sujeito às pressões do outro lado. Então, me parece que, eventualmente, né, com a intenção de preservar o governo, de blindá-lo, né, a maioria das direções sindicais, ao contrário,
coloca o governo numa situação de total vulnerabilidade diante de outra mobilização, a mobilização dos capitalistas. Não é? Então, assim, me parece que se o objetivo da maior parte da direção da CUT, dos sindicatos e mesmo da direção do PT é preservar o Lula, o efeito é exatamente o oposto. O efeito é exatamente o contrário. Sem querer resolver o problema, você diz que a questão é difícil, eu levantaria essas observações. Perfeito. Eu agora passando para o que nós prometemos, mas eu queria, antes de fazê-lo, não superestimar a questão militar, né? E aí, como que eu pretendo fazer isso? Fazendo uma analogia lógica, né? Analogia lógica e histórica, né? O Lenin perguntava, ainda em vida, depois da Revolução de outubro de 1917, quem vencerá a guerra? Se, de um lado, a União Soviética e o proletariado revolucionário do mundo, e, do outro lado, as forças interiores hostis à Revolução Soviética e o capitalismo mundial. E o Trotsky responde essa pergunta dizendo, bom, uma intervenção armada, um golpe militar, uma intervenção estrangeira armada, e ele estava dirigindo o Exército Vermelho contra 14 países que invadiram a União Soviética e travaram a Guerra Civil, falava, bom, uma intervenção armada é muito perigosa, mas é muito mais perigoso um ataque econômico por mercadorias a baixo preço entrando dentro da União Soviética e estrangulando, e deformando, e corrompendo a nossa economia. O que tem a ver esse elemento econômico com a conversa sobre conjuntura, esse elemento histórico, com a conversa sobre a conjuntura que nós realizamos aqui agora? Tem a ver entre a política econômica do governo, que está estrangulando a economia, como você bem disse, o Banco Central, independente dos interesses da economia nacional, independente dos interesses da maioria do povo, é contra o povo. É contra. Então, essa política econômica talvez seja muito mais perigosa do que nós vamos tratar agora, que é o golpismo, né? Que é o golpismo do ponto de vista armado, militar. A corrente do companheiro, né, lançou uma proposta de resolução para a reunião nacional do Diretório Nacional da Central Única dos Trabalhadores, intitulada "É urgente a punição de todos os generais golpistas", e registra acertadamente que no ano de 2022, em dezembro, houve uma tentativa de golpe, e que foi uma conspiração de caráter eminentemente militar. E em 8 de janeiro de 2023, essa intervenção de caráter militar ela ficou no segundo plano, e no primeiro plano foi aquilo que a gente viu, que de todas as maneiras foi mais intenso do que a própria assalto ao Capitólio do Trump nos Estados Unidos. Lá foi só o Capitólio, aqui foi aos 3 poderes. Como aqui no Brasil havia uma orientação, provavelmente vinda de lá, ou seja, do Pentágono dos Estados Unidos, em que não iria apoiar, pelo menos a interpretação que nós temos, que não iriam apoiar um golpe militar no Brasil para favorecer o trumpismo no Brasil, porque quem governava lá era o Biden. Aconteceu em 8 de janeiro uma coisa, e em dezembro de 2020, 8 de janeiro de 2023, um movimento de massas que esperavam intervenção militar, que não aconteceu, e em dezembro de 2022 houve uma intervenção militar. Olha, houve uma conspiração que não se concluiu, provavelmente porque, em última instância, alguém disse, não sigam essa orientação, porque a orientação que vem dos amos do norte é outra. Bom, efeito é que, nessa tensão e nessas contradições todas, desde o golpe de 1964, a gente não estava diante de uma situação que muita gente comemorou. Qual? Um general de 4 estrelas, o Braga Neto, vice na chapa do Bolsonaro, se encontra pela primeira vez na história do Brasil, detido, né, foi previamente preso sob medida cautelar, e que se soma a outros 5 presos de alta patente, dentre os 40 indicados pela conspiração golpista. 37 deles militares, inclusive generais e almirantes. Isso quer dizer
que a ameaça golpista pode ser afastada, isso quer dizer que vai ter maiores consequências? Nós vimos que ontem, por exemplo, o Tribunal Militar anistiou os militares que fuzilaram com centenas de tiros um carro de uma família que voltava de um passeio no Rio de Janeiro. E um ambulante que foi ajudá-los também foi fulminado e a pena foi reduzida para os militares que fizeram essa execução sumária, dizendo que não se sabia de onde tinham partido os tiros que metralharam essa família. O tribunal militar fez isso. Não é um tribunal militar, não é na mão de um tribunal militar que se encontra atualmente esses militares. Né? Polícia Federal, PGR e STF estão ainda no comando do caso. Qual a impressão que você tem da perspectiva e a importância para esse caso, talvez nem superestimando, nem subestimando os acontecimentos? Eu queria retomar uma coisa que eu falei antes, é que essas coisas não podem ser separadas, né? Quer dizer, não é uma coincidência no tempo o problema do golpe se enlaça com o problema, digamos, relativo às reivindicações econômicas, né, negadas, né, pisoteadas pelo Congresso Nacional, né, e que não são objeto, infelizmente até o momento, né, de uma clara política do governo Lula. As coisas estão juntas, né? Eu considero que o problema não é exatamente o problema militar, o problema das instituições estão na ordem do dia. O filme Ainda Estou Aqui, quaisquer que sejam as nossas opiniões sobre a obra, ele se conclui com uma legenda na tela, explicando que até o lançamento do filme, os assassinos do Rubens Paiva continuavam impunes. E continuarão, né? Porque, se não todos, a maioria já morreu. Né? Com todo o contexto em que atrocidades como aquelas narradas no filme se deram, em uma parte importante, prosseguem. Você não tem, talvez, idade para lembrar deste termo, né? Mas nós que já éramos vivos naquele tempo, nos anos 80, chamávamos a transição para o que se chamou depois governo da Nova República, era uma transição transada, né? Você deve conhecer a expressão porque ela também é reproduzida em textos, né? Mas na época foi essa expressão que alguns chamavam de maneira mais elegante, transição por cima, né? A gente, na porta da fábrica, na universidade, na escola, a gente chamava a transição transada. Transada entre quem? Entre o novo poder civil que se instalava, né, sob o controle, embora crítico, né, o controle em crise da burguesia, né, altos escalões do capital nacional, em acordo com os Estados Unidos, e a fração militar. Né? Era uma transação entre esses dois setores. Dessa brincadeira, alguns acordos foram feitos, alguns bem importantes, com consequências muito importantes, consequências drásticas para os dias que nós vivemos hoje. Um deles você já citou, a manutenção da existência de um sistema judicial próprio, né, dos militares. Não para julgar delitos, crimes cometidos durante uma guerra. Não para isso. Ou não para julgar crimes cometidos no âmbito, digamos assim, da vida estritamente militar. Mas para julgar militares que cometeram crimes no mundo civil. Né? Foi o que aconteceu aí com o caso do músico, esqueci o nome dele agora, o músico é do Rio de Janeiro, e de um reciclador, né? Que foram fuzilados por militares naquele momento. E que agora tiveram a prisão relaxada, né? Se eu não estou enganado.
é uma das heranças da transição transada, né? Nós temos uma coisa, nós temos eu não gosto de chamar de jabuti, porque jabuti é um bicho muito simpático. Mas temos essa anomalia jurídica no Brasil, a existência de um tribunal, o Superior Tribunal Militar, né? Que julga não os crimes militares, julga os crimes em que os militares estão envolvidos, que é outra coisa totalmente diferente. A outra sobrevivência, alguns historiadores dizem, bom, pode haver divergência, mas vários historiadores, comentadores daquele período histórico do final da ditadura militar, asseveram que o artigo 142, que inclui a intervenção do Exército através da garantia da lei e da ordem, né, foi uma exigência na transição dos generais para que a transição se concluísse, né? E, de fato, é uma espada que pende permanentemente sobre a vida política civil no país, né? Sobre a cidadania, né, de maneira geral. Embora os bolsonaristas exagerem, digamos assim, na possibilidade do uso do artigo 142, o fato é que ele, de fato, ele realmente, sob certas condições, pode ser invocado. Eu até te pergunto, em pleno 2022, com a composição do Congresso Nacional, né, se, digamos assim, a desordem artificialmente promovida nas ruas tivesse ensejado ao submeter ao Congresso Nacional a garantia da lei e da ordem, não teria passado no Congresso Nacional? Teria passado, né? Teria passado. Não seria, talvez, ainda o golpe, mas seria, o terreno estaria aplainado, né, para o golpe, né? Por um conjunto de fatores bastante amplo. Eu concordo perfeitamente com você. O principal foi a indisposição do imperialismo de bancar um golpe naquele momento no Brasil. Concordo contigo sobre isso. Teria vingado, né? Então, assim, me parece que o problema central é um problema de uma reforma política profunda, né, das instituições. As instituições seguem agasalhando o problema da tutela militar. O problema da democracia continua irresoluto no Brasil, né? Érico, como, dizendo o que disse, fazendo o que fez, Bolsonaro chegou até onde chegou? Uma pergunta, é um enigma. Ninguém, parece que todo mundo acha isso normal. Não é normal. Um cara que no Congresso Nacional, como deputado, todo dia fazia o elogio da tortura e da ditadura. Todo dia. Nunca aconteceu nada com ele. Um cara que, como presidente, se recusou a tomar medidas para combater uma doença epidêmica que matou 700 mil pessoas. Não aconteceu nada com ele. Porque o governo dele é oriundo de um golpe de Estado, cuja sessão de cassação da presidente Dilma foi comandada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, e agora promovido pelo Lula a ministro da Justiça. Então veja que as instituições são completamente acompliciadas com os movimentos que levaram, né, um governo de bárbaros, um governo da extrema-direita mais alucinada, a governar o país durante 4 anos. Mas é bom lembrar também que esse governo praticamente não mexeu em nada da política econômica deixada pelo Temer. Em nada. Então, é um governo de bárbaros, cujo objetivo era realizar a política econômica padrão, né, perfeitamente aceita, se não pelo conjunto da burguesia, pelo menos pela sua porção mais decisiva, né? E esse Supremo Tribunal Federal continua jogando o jogo contra a democracia, né? Agora, recentemente, por exemplo, ele começa a formar maioria, né? Já tem 2 votos pela admissibilidade das escolas cívico-militares, né? A votação está em curso, está em processo. Como terminou por formar maioria para considerar admissível o trabalho intermitente, que era um dos aspectos da reforma trabalhista do Temer, mantida pelo Bolsonaro, e que foi objeto de uma ação no STF, né?
Então, veja que o problema das instituições me parece um problema central sobre esse aspecto, né? Me parece um problema central. É claro que hoje vivemos uma crise profunda dessas instituições. Fora uma situação de crise profunda, seria absolutamente impossível vir à luz o relatório da Polícia Federal. Mas o esforço de todas as forças políticas, e me parece que esse é o problema central, o esforço de todas as forças políticas representadas na institucionalidade é de punir os 40 bois de piranha, que, aliás, deve ser punido, naturalmente, defendo radicalmente a punição deles, né? Mas puni-los para manter tudo como está. Para manter tudo como está. O Exército. Eu faço a vocês que estão assistindo uma reflexão muito simples, propõe uma reflexão muito simples. Em quantos quartéis houve acampamento? Em quantos quartéis no Brasil? Houve acampamento, para começo de conversa, em quartéis de todas as 27 capitais, mais o Distrito Federal, onde está o Forte Apache. Né? E, no número que eu não sei determinar agora aqui, né, em quartéis em muitas grandes cidades que não são capitais. Eu até conversei com um amigo meu hoje, na hora do almoço, né, falando, cara, tu já imaginou o que aconteceria se tu resolvesse vender churrasquinho na porta da sede da 10ª Região Militar? Viria um cabo e um soldado, como diriam dos filhos de Bolsonaro, e tiraria o vendedor de churrasquinho da... Os caras aceitaram, né, acolheram e protegeram os acampamentos. Os acampamentos faziam parte do dispositivo do golpe. Então, francamente, não tem menos do que 50 generais envolvidos nisso. É impossível. O próprio Freire Gomes, agora, elevado à condição de herói da pátria, né? Aceitou, acolheu, né? E protegeu o acampamento do Comando Nacional do Exército, chamado Forte Apache. Aliás, Forte Apache é um nome estranho, né? Em Brasília. Lembre que um dia antes dos fatos, do dia 8, ou 2 dias antes, agora não me recordo exatamente, a Justiça de Brasília deu uma decisão para que a desocupação fosse feita a pretexto de que ela estava atrapalhando, né, a locomoção, né, a mobilidade urbana em Brasília. Quando a polícia foi lá, com pouca vontade, mas foi desocupar, o general Freire Gomes disse que ali ninguém entrava, ninguém mexia. Eles só sairiam no dia que o exército determinasse. Então, era um plano bem urdido, né? Movido, dirigido, conduzido pelo alto comando, aos olhos das instituições. Aos olhos das instituições. O Ibanez, que proporcionou a chegada dos vândalos, que destruíram a sede dos 3 poderes, é governador de Brasília até hoje. Pode ser até reeleito. Né? Então, esse é o problema central. Né? Houve atos no dia 10, você deve ter acompanhado. Atos da frente, bem esvaziados, muito esvaziados, em alguns lugares com apenas algumas dezenas de pessoas, porque desligados das reivindicações, né? Atos pela democracia, assim, em geral. Mas esses atos, não sei se você conhece essa expressão, é cearense essa expressão que eu vou usar. Os atos rodearam o toco, né? Porque não tocavam no problema dos generais. Essa aqui é uma simbologia, naturalmente. Não tocavam no problema da instituição militar. Não exigia a punição de todos os generais envolvidos no golpe. Né? Aliás, não chegavam nem a exigir a punição dos 40. Estavam centrados na punição do Bolsonaro. Né? Como se o Bolsonaro fosse chefe dos generais, quando é exatamente o contrário. Né? Exatamente o contrário. Os generais são chefes do Bolsonaro. Né? O núcleo golpista está ali. Um pouco depois da vinda à luz do relatório da PF, houve o episódio do vídeo, a pretexto de comemorar o Dia do Marinheiro, publicizado pelo Ministério, pela Marinha. Né?
Muitos centraram a crítica no fato de que o vídeo desqualifica os civis, né? Enquanto os marinheiros estão ali todo dia lutando pela vida em defesa da pátria, os civis estão indo para o futebol, fazendo churrasco, fazendo caminhadas e corridas atléticas, vida boa. Isso é importante, mas não é o principal. Não vou nem entrar aqui no mérito, né? Mas o principal é que o vídeo era um instrumento de luta política contra as medidas de redução dos privilégios dos militares. Ou seja, a Marinha fez um vídeo de luta política contra o governo. A Marinha. Não o partido de oposição, que é normal, é justo que faça. A Marinha. Um órgão do Estado. Um órgão militar armado do Estado. É um vídeo E golpista. é preciso destacar que quem autoriza isso é o alto comando da Marinha. E é preciso destacar que a Marinha não tem privilégios homogêneos de cima a baixo. Claro. Isso é outro caso também na Marinha. Isso é um outro aspecto importante. Então veja que é um golpismo entranhado que precisa ser enfrentado como tal. O ministro Padilha, da Articulação Política, deu uma entrevista, acho que é segunda-feira, no All News Noite. Ele ficou à direita do entrevistador. Ele disse, não, veja, tem que punir os setores golpistas. Mas a instituição está saudável. O apresentador, que não deve ser um cara de esquerda, não o conheço exatamente, né, recolocou a pergunta para o ministro. Mas, ministro, o exército dá golpes há 150 anos. Como pode ser um grupo golpista, né? Como pode ser? A resposta que ele deu, mas tem a proposta do Múrcio, que nós vamos botar para frente, de que não possa, que quem quiser, militar quiser que se candidatar, tem que se aposentado da vida militar, tem que sair do exército, da marinha, da aeronáutica, aí ele pode se candidatar. Veja, Érico, eu acho bacana essa proposta, não estou contra ela. Mas ela está muito longe de tocar no essencial, né? Como disse o jornalista que entrevistava o ministro, o exército há 150 anos dá golpe, né? E digo mais, no golpe de 37, nas tentativas de golpe, várias dos anos 50, uma delas levou Getúlio ao suicídio, na tentativa de golpe de 61, no golpe bem sucedido de 64, esse fenômeno do militar parlamentar era totalmente residual, não tinha importância nenhuma. E as armas eram golpistas, mesmo assim. Então, a questão que me parece mais central, então, é sobre esse aspecto, mas também considero que se nós desassociarmos isso das reivindicações materiais reais das massas, nós não iremos muito longe, é a reivindicação de uma reforma profunda dessas instituições e a punição de todos os responsáveis, todos os generais responsáveis envolvidos em diferentes medidas no movimento golpista, né? O general Freire Gomes, agora vendido como o general que resistiu, ele não se dirigiu a ninguém, ele foi numa reunião, ou mais de uma reunião, ouviu a proposta de golpe, disse que ele é um golpista. O fato de ele ser um medroso não diminui o fato de que ele é golpista, um golpista medroso, ou talvez mais realista do que os outros golpistas. Mas o fato é que ele deixou o 12 de dezembro de 2022, o incêndio de Brasília, acontecer. O fato é que ele deixou o bolsonarista que tentou explodir o aeroporto de Brasília tentar explodir o aeroporto de Brasília. O fato é que ele deixou o 8 de janeiro acontecer. Né? Esses são os fatos. Então, como esse cara resistiu ao golpe? Não. Esse cara calou diante do golpe. Né? Que por razões conjunturais não pôde se desenvolver. Né? Mas pelo menos um morto poderia ter tido nesse golpe, né? Porque a operação para assassinar o Alexandre de Moraes começou, né? Não terminou, mas começou. Então, essa é a questão que me parece muito central na conjuntura, né? Inseparável da questão econômica, dos ataques especulativos, é inseparável. Anteontem, a bancada da oposição voltou
a apresentar uma proposta de impeachment do Lula, você deve ter acompanhado na imprensa, não teve muita repercussão, mas é uma sinalização, né? E também aqui, como na questão econômica, das reivindicações, etc., também aqui, né, qualquer acordo que arrodeie o toco na questão da reforma das instituições, punição dos generais, inclusive das instituições militares, jogarão contra o governo, né? Jogarão contra a continuidade do governo, e o novo comandante da Marinha, novo não, já tem 2 anos, né? Que substituiu aquele que concordou em dar o golpe, né? Ao soltar aquele vídeo, mandou a mensagem para o Lula: olha, nós estamos dispostos a, como Marinha, lutar contra o governo. É isso que diz o vídeo da Marinha. Eu iria te pedir para você fazer as suas considerações. Bom, primeiro te agradeço muito pela elucidação dos temas do teu ponto de vista, dos quais eu concordo muito, mas eu ia te pedir para fazer uma conclusão, as suas palavras finais, aquele protocolo todo, mas me veio à mente 2 coisas. Pelo que nós conversamos hoje aqui, nós estamos diante de um golpismo econômico, que você bem apontou no apito para o cachorro que a Forbes deu. O governo Lula não pode ter mais 2 anos. E nós temos um desbaratamento, 2 anos depois, de um golpismo militar que, como você bem agora destacou, está presente na propaganda da Marinha, do novo ministro da Marinha. Muito bem. Nós também concordamos nessa conversa que, em 2022, só não ocorreu porque o governo não interessava geopoliticamente ao governo Biden que ganhasse o Brasil. Que estava lidando com o seu próprio golpismo lá naquele momento, né? Exatamente. E aqui foi mais profundo, porque lá, embora tenham matado 5 pessoas na tentativa de golpe, que foi só o Capitólio, aqui não matou porque houve uma aquiescência, uma cumplicidade entre o aparato repressivo e os golpistas, que não aconteceu lá. Só que o aparato repressivo não levou à frente aquele movimento de massas que nasceu dos puxadinhos nas portas dos quartéis, porque a ordem de cima não era essa. Qual a pergunta? A pergunta é o seguinte: nós temos agora, no dia 20 de janeiro, a posse do Trump, em que a ordem de cima pode ser essa. Interessa ao capital financeiro, interessa ao governo Trump a volta do bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, ao governo do Brasil. A Forbes fez o apito de cachorro, na alta cúpula do militar seguem, assim como na questão da política econômica, no Banco Central, as contrarreformas, a privatização da Eletrobras, tudo segue diferente, mas igual, para continuar tudo como está, como dizia o Lampedusa. As coisas têm que mudar cosmeticamente para continuarem como estão, até que o Lampedusa propostava uma mudança até maior do que nós estamos vendo. Não porque não é só vontade do governo Lula de manter as coisas, é impossibilidade de modificar sem o apoio de massa para fazê-lo. Né? Então, assim, diante dessa perspectiva do fatídico 20 de janeiro, ou seja, que a partir de então a ordem de cima mude. Quais as tuas... como você encara essa questão em perspectiva e faz as tuas considerações finais nesse cenário não tão animador? Bom, é uma possibilidade, né? Não é simples também, porque, independentemente do Trump tomar posse, o imperialismo americano está encalacrado em um conjunto de encrencas razoáveis mundo afora, né? O que é que ele vai fazer do conflito Ucrânia-Rússia? Né? Última medida, digamos assim, simbólica do DAI, não é que tenha sido uma medida simbólica, ela foi real, mas a última medida carregada de simbologia do Biden foi voltar a armar o governo ucraniano até os dentes, liberar verbas para a Ucrânia. A situação no Oriente Médio, onde os Estados Unidos está vivo e morto, né, é uma espiral descendente dramática. A possibilidade da eclosão de uma guerra generalizada na região
é bastante presente, ainda mais agora que o território nacional sírio vai ser retalhado, né? E cada retalho vai ter à frente um clã, né? Um clã com diferentes interesses imediatos. Então, a possibilidade daquilo lá se degradar numa guerra generalizada, em geral contra os povos, né? E particularmente perigoso para o extermínio do povo palestino, os Estados Unidos vão ter que lidar com isso, né? De uma maneira ou de outra. Para não falar a guerra comercial com a China. Né? Então, assim, bom, Trump é o que é. Né? Não há que ter nenhuma expectativa positiva no Trump. Mas tem uma certa dúvida se eles vão ter margem de manobra para investir na derrubada do governo brasileiro, nessa etapa. A possibilidade sempre há, porque o imperialismo é imperialismo. Mas eles também fazem as contas deles, né? Se abrir a possibilidade de uma remoção do Lula menos traumática, provavelmente eles vão preferir. Né? Por exemplo, um candidato competitivo contra o Lula em 2026. É uma possibilidade. Que os Estados Unidos vão agir com Biden agora ou amanhã com Trump, né? Sempre a favor dos setores mais reacionários na América Latina e no Brasil, isso são favas contadas, né? Mas o Trump, o reacionarismo do Trump tem um aspecto demagógico não desprezível, né? Continuou sendo uma bandeira central do Trump e a reindustrialização do país, né? Mas qual é o empresário norte-americano trumpista, né, que vai deixar de ganhar milhões atravessando o Rio Grande para ir pagar a hora de trabalho do operário norte-americano em solo nacional? Por mais trumpista que o cara seja, manda o lucro, né? Então, o governo Trump também não vai nadar de braçada. Envolvido no conjunto, desde já, num conjunto de problemas políticos e econômicos de lá. Né? A redução da influência do dólar, por exemplo, é questão importante. As bravatas já começaram, né? Desde vou taxar todo mundo pelo dobro, inclusive o Brasil, até vou anexar o Canadá. Um aspecto teatral, né? No reacionarismo do Trump, né? Então, a ver, de toda maneira, eu concordo com você, que depois da posse do Trump, a situação estará mais deteriorada do que agora. Isso eu concordo plenamente. Né? No mais, eu acho que foi uma boa conversa que nós tivemos. Né? Seria importante nós generalizarmos essa discussão. Né? Nós estamos buscando, né? Temos um certo orgulho disso, depois das eleições, onde tudo se acaba normalmente, né? Tudo se acaba. Nós estamos mantendo um conjunto de reuniões dos grupos de base do diálogo e ação petista, cujo tema, de maneira geral, é esse que nós temos aqui hoje, né? Muito com vistas à perspectiva da ação, né? Da organização, da mobilização. Ao mesmo tempo que, no plano sindical, estamos tentando desenvolver esse movimento que você mencionou, né? Pela revogação da contra-reforma. Nós atingimos agora a adesão de 1.000 dirigentes sindicais ao manifesto que visa preparar uma atividade em Brasília para sua entrega aos chefes dos três poderes. Né? O objetivo com esse movimento é tentar, embaixo, né, reanimar a organização sem nenhuma ilusão de querer substituir a CUT, os sindicatos, né, por onde, obrigatoriamente, a mobilização terá que passar. Mas agradeço a possibilidade dessa conversa, foi muito, muito boa, gostei muito. Espero que os nossos espectadores também gostem. Obrigado aí, Érico. Muito obrigado, camarada Eudes Baiman. Nossas portas estão abertas aqui do canal Emancipação do Trabalho, para que você sugira e tome iniciativa de propor debates como esses, que só visam aumentar a consciência de nossa classe, a sua organização,
e as vitórias futuras que seguramente nós teremos. Elas virão, mas depende da nossa consciência, da nossa organização e da nossa unidade. Um abraço a todos, a luta continua. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Emancipação do Trabalho. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que vão nos assistir, e divulguem esta gravação. Obrigado e boa tarde a todos.